E aí, pessoal? Toda grande obra exige uma planta baixa impecável antes da gente começar a bater a massa e despejar o concreto, certo? Bom, esta análise detalhada que estamos trazendo hoje, direto da Ford College, foca exatamente nisso. A gente vai destrinchar a transição técnica de uma arquitetura de contratos inteligentes, saindo lá do ambiente da máquina virtual da Ethereum, a EVM, e aterrissando na Solana. Então, bora desenhar essa base estrutural juntos? Para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai passar pela planta da migração, entender esse novo modelo de contas, o passo a passo prático, dar uma boa olhada em estruturas e no aluguel, debater alguns cenários de migração segura e, por fim, preparar tudo de fato para o código. Começando pela nossa seção 1, a planta da migração, o momento exato em que a gente tira o escopo abstrato do papel e converte em uma arquitetura realmente acionável. Na seção 2, vamos olhar para o modelo de contas. É aqui que o maior paradigma da EVM precisa ser quebrado logo de cara. Pense no seguinte, a diferença principal entre as duas redes é muito parecida com o mercado imobiliário. Lá na EVM, a gente tem um gigantesco armazém global, sabe? Uma mansão monolítica, imensa, onde absolutamente tudo fica armazenado sob o mesmo teto. Já na Solana, a coisa muda totalmente de figura. É como se a gente olhasse para uma planta arquitetônica desenhada com aquele traço laranja de caneta técnica direto num papel bege, mostrando um vasto loteamento. Cada pedaço de estado tem o seu próprio terreno. É uma caixa de segurança exclusiva, separada e construída sob medida. Seção 3, o passo a passo. Vamos ver na prática como transformar toda essa teoria em tarefas reais para a equipe de engenharia. Bom, a fase de mapeamento segue uma progressão superlógica. Primeiro de tudo, a gente faz um inventário dos contratos e do armazenamento crítico. Segundo passo, a gente decide como agrupar essas contas. O que fica numa conta global e o que vai ser dividido para contas individuais. Terceiro, a gente define as famosas seeds das PDAs. Quarto, passamos a criar as structs no framework Anchor, que basicamente são os esqueletos dos nossos dados. E quinto, mapeamos as instruções. Ou seja, pegamos as funções que existiam na EVM e traduzimos para instruções específicas lá na Solana. Cada passo desse é super prático e direto. Mas espera aí, o termo PDA acabou de ser mencionado ali atrás, né? Então vamos detalhar o que isso significa. O Program Derived Address, ou PDA, atua como um endereço customizado na Solana, só que sem uma chave privada amarrada a ele. A melhor forma de visualizar uma PDA, imagina um armário de segurança altamente especializado projetado milimetricamente para gerenciar o estado isolado de forma superestruturada. Quando a gente usa as PDAs do jeito certo e estratégico, a gente resolve de cara os maiores problemas de escalabilidade da rede. É sensacional. E para documentar essas decisões, a gente monta uma tabela de mapeamento bem clara e limpa. De um lado fica o contrato da EVM e do outro a ação e a conta primária na Solana. O Token Manager, por exemplo, é reescrito usando uma Mint PDA. Já a parte de governança vai exigir uma Proposal PDA. É um tipo de documentação simples, sem frescura, que mantém a equipe inteira de engenharia super alinhada. Quarta parte: estruturas, espaço e aluguel. Porque, pessoal, na Solana não existe essa história de armazenamento infinito e gratuito. Cada byte salvo cobra o seu preço. Olha só, esse exemplo da estrutura Proposal. Na arquitetura da Solana, a gente tem que calcular os bytes de cada pedacinho de dado. O Proposer ocupa 32 bytes, o Vote Count leva 8. Mas o grande ponto de atenção, o verdadeiro vilão aqui, é o Title. Ele possui um tamanho variável. E, nossa, campos de nomeação são perigosíssimos nessa arquitetura, porque eles podem forçar a gente a redimensionar a conta lá no futuro, trazendo uma complexidade técnica gigante. A melhor prática, projetar contas com tamanho fixo sempre que a lógica permitir, sem exceção. E aqui, nessa tabela de estimativa de aluguel, a gente consegue ver exatamente os bytes calculados e o custo correspondente em Lamports para garantir a isenção da taxa. Lembram do problema de redimensionamento de conta que acabei de falar? Tentar redimensionar o espaço na Solana enquanto ela recebe um tráfego intenso é literalmente como tentar construir um porão novo numa casa no exato momento em que está rolando uma festa lotada na sala. Dá para fazer? Até dá, mas a dor de cabeça e o esforço computacional são imensos. Fazer a estimativa certinha logo na fase de desenho evita esse tipo de pesadelo na produção. Seção 5, cenários de migração. Como realizar a mudança de fato, com total segurança, pegando os dados do ambiente antigo e levando para a produção na Solana. A gente trabalha com 3 estratégias principais para essa movimentação de estado. O snapshot em massa consiste em pegar tudo e popular de uma tacada só, o que exige um volume absurdo de transações logo de cara, mas deixa o estado todo pronto.
A migração preguiçosa, ou on-demand, faz o contrário. Os dados só se movem quando rola a primeira interação do usuário com o sistema novo. E claro, a gente tem um modelo híbrido, que mescla as duas opções, migrando o que é crítico imediatamente e deixando as contas de baixa atividade para o formato sob demanda. A escolha vai depender estritamente de quanto tempo de inatividade e de risco de consistência o projeto tolera. Outra sacada que é absolutamente crucial para a consistência a longo prazo é o controle de versão. Olha essa Struct Ledger View. Ela tem logo ali no início uma tag version, um identificador numérico bem simples, 18. A inclusão dessa tag pode até parecer um detalhe pequeno, mas é exatamente isso que garante transições de estado 100% determinísticos. Se a gente precisar atualizar o código amanhã ou fazer uma nova rodada de migração, os dados não vão quebrar. É regra de ouro. Nunca deixem a tag de versão de fora da arquitetura. E chegamos à nossa seção 6, a preparação para o código. É o nosso check-up final antes de entregar tudo na mão dos desenvolvedores. O nosso checklist de entrega exige artefatos super tangíveis e revisados. A tabela de mapeamento tem que cobrir o escopo inteiro. As structs lá no Anchor precisam estar com as anotações dos cálculos de espaço em bytes. As seeds das PDAs têm que estar muito bem desenhadas para evitar qualquer risco de colisão lá na frente. E, obviamente, os cenários de migração todos documentados passo a passo. Se todos esses itens estiverem ticados, a ambiguidade some de vez e a codificação pode começar de forma fluida e segura. O que nos leva diretamente àquela pergunta matadora. A planta da arquitetura de vocês está realmente pronta para virar código? Todo esse esforço e preciosismo agora na fase de design é o grande diferencial que vai garantir uma transição sem sustos da Ethereum para Solana. Bom, lembrando que esta explicação foi orgulhosamente criada e trazida a vocês pela Forge College. Para mergulhar ainda mais fundo em arquitetura Web3, não deixem de acessar forge.college. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo estudo.